que eles também falaram que participariam, mas talvez tenha acontecido algum imprevisto, né? Eles são também das associações, né? Igual o Guilherme falou, ele é de uma das associações, né? Da AFLA, mas a gente também tem parceria com mais duas associações, que seria a Macorb e também a AFAR, né? Mas talvez eles ainda entrem aí no decorrer da nossa conversa. Também, assim, gostaria muito que tivesse alguma cozinheira participando, né, levando em consideração a importância delas, né, elas são o coração da alimentação escolar e o elo mais próximo entre o alimento e os alunos, né, então sem elas também nada seria possível, mas infelizmente as convidadas que viriam não puderam participar, né, mas a gente sabe da importância delas e agradece muito, né. Então a gente tem representado aqui, né, as meninas da gestão, né, das escolas, tem também o CAI e agricultura familiar, né? Então a gente já consegue ter um panorama aqui de várias coisas dentro do programa. E só antes aí de dar continuidade, né, de vocês contarem um pouquinho das experiências, eu só gostaria de terminar essa abertura, vamos dizer assim, trazendo uma fala da Elisabetta Recini, que é uma pesquisadora, né, e ela era a presidenta do Conselho Nacional de Alimentação, Segurança Alimentar e Nutricional, né, até então, quando ele foi extinto em 2019, felizmente, né, e a gente espera que isso seja retomado o mais rápido possível, né, a gente continua lutando aí nos conselhos municipais e estaduais, mas a gente precisa que o nacional seja, né, volte, né, a atuar, e a gente, quando a gente pensa em PNAE, a gente está pensando muito na segurança alimentar e nutricional, né, então por isso que trago, relembrando essa importância, né, e traz essa fala dela, que eu acho que é muito significativa para tudo que a gente está buscando, assim, pensando em alimentação escolar, pensando em segurança alimentar, né, então ela traz dizendo que o que é comida de verdade, né? Ela não é refém dos interesses de mercado, não mata nem por veneno, nem por conflito, erradica a fome, conserva a natureza, promove a paz entre os povos, garante a vida e a saúde. Comida de verdade é a expressão de saberes, sabores, fazeres e falares, pois tira da invisibilidade aqueles que lá estiveram. Né? E eu acho que a gente tem que se lembrar muito disso e a gente tem que lutar em fortalecer cada vez mais o PNAE, levando em consideração que é a política pública de segurança alimentar assim mais eficiente, mais antiga, né, mais consistente que a gente tem no Brasil e que é referência no mundo inteiro, assim, né? Então, diante disso, eu gostaria de pedir agora para vocês contarem um pouquinho, então, da experiência de vocês. Raquel, se você quiser comentar um pouquinho, então, tanto da sua experiência enquanto gestora, quanto contar um pouquinho o que é o Conselho de Alimentação Escolar, né? Como é que funciona. A gestão, ela engloba, assim, muitos desafios mesmo, né? Porque a gente, além da parte administrativa, um pouquinho da parte pedagógica, ainda mais eu que sou gestora de um CMEI, não tenho vice-direção, né? Então, a gente tem várias funções tem, que têm que ser desempenhadas. E, além disso, tem essa parte, né, que é a questão da alimentação, né? Os alimentos chegam, né, no CNEI toda semana, frescos, né? É bom a gente trazer isso, né? Tanto os alimentos da agricultura familiar, quanto alimentos já fechados, né? Arroz, feijão, né? São todos os alimentos que vêm toda semana, a gente faz o pedido, né? Isso é interessante também, porque cada escola faz o pedido de acordo com a sua demanda. Então, não é nada imposto. Falar, olha, cada escola recebe uma X quantidade e se vire. Não, não é assim. A gente pede, né, solicita os alimentos de acordo com a demanda da escola. A questão do hortifruti é feito, né, a Alexandra faz essa proporção, né, pelos alunos. Eles chegam toda semana frescos, né, para nós. E a gente também tem essa demanda, né, as cozinheiras, né, elas quando tem qualquer problema ou qualquer dúvida, a nós, né, as gestoras que elas recorrem. Né? E eu não acho ruim, eu gosto, né, disso, né? Até quando antes de fazer pedagogia, minha opção seria nutrição, né? É uma área que eu gosto bastante, né, da nutrição. E eu sempre procuro orientar mesmo as cozinheiras, né, na medida, assim, do meu conhecimento pouco, não conhecimento tão técnico quanto uma nutricionista mesmo, né?
que me foge, né? Eu corro para Alexandre, como que eu faço? Como faço isso, né? Amolo bastante ela mesmo. E desde o ano passado, eu sou vice-presidente do CAI, né? Como eu disse, é o Conselho Alimentar de Alimentação, né, escolar. E devido a essa pandemia, né, gente, tem muitas coisas que fugiram um pouco, né, do nosso alcance de fazer. E, por exemplo, uma das funções do CAI é fazer as visitas ao espaço onde a merenda recebe os alimentos. Eles são feitos, são bem armazenados, as condições sanitárias, higiene, enfim, tudo isso é uma das funções do CAI. Mas com a pandemia, as visitas eram feitas, né? Até a pandemia elas eram feitas. Né? Mas com a pandemia, isso não foi possível mais, né? Porque questão de aglomeração, pessoa, todo mundo tem receio, né? Eu mesmo tenho muito receio de ir em alguns lugares onde não seja extremamente necessário, né? Então a gente tá um pouco assim parado nessa questão, né? E também tem a questão da dificuldade, né, da articulação, né, dos membros, né, porque como a Alexandre, não sei se a Alexandre comentou que o CAI, ele tem vários membros, né? Então tem diretores, tem a pessoa da comunidade escolar, tem o pessoal da agricultura familiar, então tem vários membros disso. Então a gente tem uma dificuldade, né, quanto dessa articulação, principalmente da comunidade escolar, né, que não sei se é uma questão brasileira mesmo, não sei, a gente não se sente parte, né? Essa acho que é a questão. A gente não se sente pertencente àquele conselho, né? Como se fosse aquilo não faz parte minha, né? Como se fosse de fora. Mas não tem, como eu disse, né, não tem nada fora, né? Tudo dentro, né? Então, a comunidade escolar acaba sendo mais difícil. Por vezes, o que acaba acontecendo? Um próprio funcionário, que às vezes é pai, mãe, de alguma criança que está na rede, ele acaba, às vezes, fazendo parte. O que não seria o ideal. O ideal seria uma pessoa que não tivesse essa relação, né? Ele quisesse mesmo fazer parte, se interessasse e tivesse esse pertencimento, né, do CAI, independente se ele tivesse filhos ou não, né? Porque é um programa, né, do governo federal e todos nós, né, somos cidadãos, né, dessa federação, então tudo isso nos diz respeito, né? Isso acaba nos atingindo direta ou indiretamente. E é importante também, eu acho assim, que antes de eu me tornar gestora, eu não tinha noção, né, desses programas, né? E fui aluna de rede pública, né, há alguns anos, né? E conhecia, né, esses programas, né? Então eu não sei se falta às vezes uma comunicação maior, né? Ou se realmente há um desconhecimento assim, que a pessoa realmente não quer participar, né? Porque ele envolve reuniões, você tem que estar, né, à disposição disso, né? Fazer questionamentos, discussões, né? Para que o conselho se desenvolva cada vez mais e consiga atuar da melhor forma para que ele foi criado, né? Acho que é isso, Alexandra. Né? A gente também tem essa questão o desafio dos funcionários, né? Então a gente tem que orientar as cozinheiras, que às vezes, né, a cozinha da escola não é a cozinha da nossa casa, né? Então eu não posso pegar, por exemplo, uma embalagem que eu não usei tudo, pega um creme de leite que eu não usei tudo, pega aquele creme de leite e taco no congelador. Não posso fazer isso, né? Na nossa casa a gente faz, né? Mas não é o correto, mas às vezes acontece, né? Então a gente tem esse desafio de falar, olha, isso não pode acontecer, né? Aí aquela velha questão, mas eu faço isso tanto tempo, né? Falei, né? Tem que desmistificar muitas coisas, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? A comida tem que ser sempre fresca, né? Aqui naquela creche, né? Antiga creche, agora é centro de educação infantil. A gente tem crianças muito pequenininhas, né? Maior criança aqui na escola tem 4 anos, né, gente? O que é 4 anos, né? Não é nada, né? Então, a comida tem que estar sempre fresca, os alimentos, né?
legumes não podem ser congelados, então a gente tem que estar sempre, né, esse desafio que eu falo, né, que a gente pensa, mas o que a diretora tem a ver com a cozinha, né? Tem tudo a ver com a cozinha, né? Porque se der algum problema com a alimentação da criança, se der um surto de diarreia na criança, cadê a diretora que não viu que o alimento estava estragado, que não viu que estava congelado? Então, a gente também tem que ter esse olhar, né, com os funcionários, né? Acho que é isso, Alexandra. Querem perguntar alguma coisa? Obrigada, Raquel. Né, só tenho a agradecer, tanto você quanto a Marília são assim gestoras excelentes. Isso, né, como comentei até na última aula aqui, faz toda a diferença, assim, né, porque vocês são a ponte que eu tenho com a escola, né. Eu não consigo estar o tempo todo nas escolas, porque são muitas, né, mas a gente está o tempo todo, né, o tempo todo em contato com vocês e vocês descentralizam essa questão de conversar, por exemplo, com toda a equipe escolar, né. Em relação ao CAI, né, eu só queria pontuar aqui quais são as representações, né, que é uma coisa que não deu tempo de eu falar no outro encontro que a gente teve aqui, né, que você chegou a comentar que tem essa dificuldade de articulação entre os membros, né, realmente, e assim, a gente tem, então, membros do Poder Executivo, trabalhadores da educação, né, que é o caso da Raquel, por exemplo, ela entra nesse segmento de trabalhadores da educação, tem de pais, de alunos e também de sociedade civil. Então, o pessoal que é do executivo e, né, da gestão escolar é um pouco mais fácil, porque a gente já convive junto, né, já tem esse contato. Agora, os que são da representação de pais, de alunos e sociedade civil, a gente ainda tem que fazer um trabalho mais minucioso, assim, de trazer eles mais para perto da gente, assim, de sensibilizar para a importância, né, porque muitas vezes entram pessoas ali que não tem tanto empenho, assim, não tem tanto interesse em participar, né, e depois acabam não participando da execução mesmo das atividades, né? Então, até para a próxima eleição que a gente for ter do CAI, é um trabalho anterior que a gente tem que fazer, né? De sensibilização das pessoas, de divulgação, para que entre pessoas, assim, que estejam dispostas, né? A trabalhar nessa área, né? Porque é um trabalho voluntário, né? Tem que ser porque você acredita mesmo, você quer influenciar, né? Quer lutar pelos direitos ali relacionados à questão da alimentação escolar. Marquinhos? Alexandra, eu não sei se você viu, chegaram a Ângela e a Michele, aí se você quiser apresentá-las e aí confirmar com elas também se elas se opõem à gravação, que a aula já está sendo gravada, mas se tiver qualquer problema a gente para de gravar. Sim. Boa tarde, Ângela e Michele, né? Obrigada pela participação de vocês. Só para contextualizar que a gente começou conversando só, cada pessoa se apresentou, né? Então a gente está aqui na disciplina de Social 3 conversando sobre o PNAE, e a gente tem diferentes representantes aqui dentro da questão da alimentação escolar para a gente conversar um pouquinho. Então, se vocês quiserem se apresentar, por favor. Boa tarde, gente. Eu sou a Ângela, presidente da Associação de Mulheres daqui dos Verbos. É um prazer estar participando dessa reunião. Boa tarde, eu sou a Michele, sou nutricionista, eu trabalho com a Associação das Mulheres. Obrigada. Então, só para a gente dar continuidade aqui, né, contando um pouquinho das experiências, né, Marília, se você quiser dar continuidade agora, por favor. Gente, então, mais uma vez, agradecer, né, principalmente a Alexandra, conforme a Raquel, minha companheira de trabalho, falou. A Alexandra, ela é uma grande parceira nossa. Graças a todas as escolas nós temos o trabalho dela, que é um trabalho desenvolvido com muita dedicação e comprometimento. É um trabalho extenso para uma nutricionista só, né, dar conta de todas as escolas, de todos os CMEs, não é fácil, mas ela desempenha com muito comprometimento. Minha companheira de trabalho também, a Raquel, a gente sempre troca figurinhas, né, Raquel? Ela falou um pouquinho do trabalho da gestão. É um trabalho um pouco árduo, né, um pouco tumultuado, mas é muito prazeroso. Você está à frente de uma instituição escolar na qual você lida diretamente com crianças. Não tem nada mais gratificante que isso. Então, eu sou muito feliz, muito realizada com o meu trabalho e agradeço muito por estar aqui, né? Que legal, uma aula, né, da universidade com esse grupo, a gente trocando ideias. Então, tenho certeza que iremos aprender muita coisa junto hoje.
Então, falando um pouquinho, né, sobre a alimentação escolar, como que ela é realizada dentro da nossa instituição, a gente tem um projeto que chama Nutriarte. A gente tem a Renata, que é aluna, né? Ela está aqui na disciplina. Agradecer, a Renata é uma grande parceira nossa. Não sei se tem mais alunas, que são muitas alunas, eu não conheço, assim, todas pessoalmente. Então, é um projeto muito parceiro. Ele iniciou através da parceria do projeto Horta Comunitário. E aqui no CEMEI, a gente tem um espaço muito amplo atrás da escola, né? Atrás, mas dentro do espaço da escola. E a gente iniciou um projeto da Horta alguns anos atrás com a parceria da Unifal também. Alguns alunos de vários cursos, né, um projeto de extensão, que tem à frente o professor Breno, e associado a esse projeto veio o projeto Nutriarte, que é do pessoal da nutrição, que tem à frente a professora Flávia. Então, é um projeto muito comprometido, tanto quando a gente tinha aulas presenciais, quanto agora, né, no ensino remoto. É um projeto muito parceiro, e ele é sempre realizado por meio de oficinas que trazem esse tema alimentação saudável para as crianças. Quando ele acontecia presencial, nós fazíamos reuniões, discutíamos o que a gente iria trabalhar com as crianças, e as meninas montavam teatros, oficinas, brincadeiras, jogos, oficina com os pais, oficina de reaproveitamento de alimentos. Então, vinha para a sala de aula, fazia receita com as crianças colocavam avental, touquinha, então era muito legal ter a equipe do Nutriarte aqui realizando atividade com as crianças. A gente tem um Facebook da escola, que chama CEMEI Pedro Paulo, depois quem quiser adicionar, lá a gente divulga bastante o trabalho realizado na escola, e lá vocês vão ver várias atividades do projeto Nutriarte. E agora, né, na pandemia, com a questão da gente não poder estar realizando aulas no CEMEI, aulas presenciais, então a nossa vida modificou, né, bastante. Mas nem por isso nós paramos, porque nós estamos aprendendo a lidar com esse novo. Então, no ano de 2020, nós não tivemos tanta proximidade com os pais, e nesse ano de 2021, por meio da Secretaria de Educação, foi nos orientado a criar grupo de WhatsApp com os pais de aluno. Então, nós montamos um grupo, então a gente dividiu um grupo só da turminha do berçário, o berçário atende crianças de 6 meses a 2 anos, um grupo do maternal e jardim, são crianças de 2 e 3 anos, e um grupo do pré de 4 e um grupo do pré de 5 anos. Nesse grupo, quem que estão presentes? Os pais dos alunos e aquelas crianças também que às vezes é uma irmã que cuida, um familiar, então todas essas pessoas responsáveis pelos alunos estão nesse grupo. E nós criamos uma rotina de posts diariamente para que as professoras pudessem também estar mais próximo das crianças. E toda segunda-feira nós deixamos este dia disponível para postagens do projeto Nutriarte. Então, a Renata, juntamente com as demais pessoas participantes do projeto, né, junto com a professora Flávia, elas fazem as reuniões, elas montam todo o material que vai ser postado, e aí elas enviam para a gente na sexta-feira, e na segunda a gente abre o grupo e faz os posts. Depois a Renata vai estar ilustrando um pouquinho melhor, mostrando as imagens e contando da experiência dela enquanto aluna. E eu contando aqui da experiência enquanto gestora. Então, na segunda-feira, faz os posts do Nutriarte, e os pais e as crianças têm um espaço ali do grupo do WhatsApp para interagir. Então, eles postam as fotos, os vídeos, áudios das crianças realizando aquelas atividades propostas. Infelizmente, não é 100% dos alunos que participam, porque nós temos casos de mães que às vezes trabalham, não têm tempo de se dedicar, algumas mães que têm tempo, mas às vezes não querem também. Então, são vários os desafios. Mas aqueles retornos que a gente tem, que são poucos, mas são muito gratificantes, porque a gente vê que a gente está conseguindo atingir a criança de alguma forma. Então, nos outros dias, terça, quarta e quinta, são as professoras do CEMEI que realizam vídeos pedagógicos com instruções de atividades. Então, elas fazem circuito psicomotores, elas fazem rodas cantadas, teatros, sempre incentivando os pais a realizar essas atividades com as crianças. É um grande desafio, porque os pais, eles não são obrigados, né, a terem todo esse conhecimento que nós adquirimos na universidade, eles não são professores, mas aqueles que nos ajudam, eles têm uma participação muito especial, porque são pequenas coisas que eles podem estar ensinando para as crianças em casa. Então, o projeto Nutriarte, ele colabora muito
para esse ensino e aprendizagem das crianças, e a gente trabalha muito o tema da alimentação saudável, principalmente agora na pandemia, que a gente sabe que aquelas refeições que as crianças tinham aqui no CMEI, que são 6 refeições diárias, todas permeadas por frutas, legumes, hortaliças, né, alimentos frescos, carnes, ovos, a gente tem certeza que muitas famílias não têm condições de adquirir. O privilégio dos nossos alunos é que a merenda escolar, né, a Alexandra, juntamente com a equipe, elas fazem a distribuição do kit alimentar, que é um kit que colabora muito, né, eu que tenho crianças muito carentes aqui no bairro, no CMEI, então esse kit, ele supre, né, parte da necessidade das crianças. Então, mensalmente, as crianças recebem um kit com as hortaliças, com frutas, às vezes vai pouco de frutas, já chegou e até carnes, né, Alexandra? Então, assim, as crianças são muito beneficiadas, a mãe vem na escola, faz uma inscrição e a criança recebe. Então, só explanando um pouquinho, a Renata vai mostrar para vocês melhor. Eu queria só deixar um vídeo para vocês, vou pedir para a Renata colocar, a gente faz sábado letivo também. E esse vídeo, o que eu realizei com as crianças, foi num sábado de alguns meses atrás, que a gente trabalhou a questão do meio ambiente e da alimentação saudável. Eu postei ele no grupo de pais de aluno e tive muito retorno das crianças, mostrando a hortinha caseira, mostrando eles ingerindo uma fruta, um legume. Então, só para vocês terem uma ideia de como que a gente está tendo essa proximidade com os alunos, né? Mesmo que ela é bem diferente do presencial, mas de alguma forma a gente está conseguindo chegar à casa das crianças. E os retornos que a gente tem são muito positivos. Então, vou pedir, por gentileza, para a Renata colocar esse vídeo, ele só tem 2 minutinhos, para eu poder encerrar a minha fala, tá bom? Bom dia, crianças, bom dia, família, bom dia a todos que estão me assistindo. Eu sou Marília Couto, diretora do CMEI Professor Pedro Paulo, e estou aqui nessa manhã de sábado, essa manhã bonita, né, para a gente celebrar nosso sábado letivo e bater um papo bem legal sobre alimentação saudável e segurança alimentar e nutricional. Estou aqui na minha casa, apresentando parte do meu jardim e da minha hortinha caseira. Na minha hortinha caseira tem alguns temperos, né, como o alecrim, que é delicioso, não sei se vocês gostam. Tem aqui também essa hortaliça, né, um alface, foi plantado com muito amor e carinho. Tenho também a pimentinha, que eu adoro. Tenho o orégano, que dá um sabor delicioso na comida. Tenho também salsinha. Tenho ervas medicinais, como hortelã. Tem a babosa, que é excelente para passar no cabelo, deixar o cabelo bonito, brilhoso, sedoso. Então, assim, aqui na minha casa eu cultivo algumas coisas, como essas plantinhas, e utilizo ela na minha alimentação também, né? Porque em tempos de pandemia e no nosso dia a dia é muito importante manter uma alimentação saudável. E eu queria saber, criançada, se aí na sua casinha você também tem a sua horta, né? Tem as suas plantinhas, porque é muito simples cultivar uma horta. Olha para vocês verem. Eu tenho aqui um potinho de Danone que seria jogado no lixo e eu plantei essa cebolinha, que logo logo ela vai crescer, vai estar bem bonita, forte, saudável, para eu utilizar na minha saladinha, né? Nos temperos da minha alimentação. E após terminar esse vídeo, eu vou colocar aqui algumas receitas dos projetos Nutriarte e Horta Comunitária, que são 2 projetos parceiros nossos da nossa escola, com algumas receitas culinárias utilizando vários desses temperos aqui. Então, criançada, aguardo um vídeo ou uma foto, se você quiser compartilhar comigo, da hortinha aí da sua casa. Um grande beijo da Marília, de toda a equipe do CMEI Pedro Paulo, e estou com muita saudade de vocês. Espero que tudo isso acabe, essa pandemia passe e a gente pode voltar a cultivar nossos alimentos lá na nossa horta. Um grande beijo, estou com muita saudade e um bom sábado. Então, são vídeos, né, parecido com esses que a gente posta no grupo do WhatsApp da escola. A gente criou um canal no YouTube também, que grande parte dos vídeos nós postamos lá. E nós estamos aprendendo a lidar com essas novas ferramentas. Quando é sábado letivo, nós fazemos também reunião via Google Meet com os pais de alunos. Então, é muito legal você ter a criancinha ali de 2, 3 anos participando, brincando. E é a forma que a gente está encontrando de levar esse tema tão importante para dentro da casa das crianças. A gente espera que logo tudo passe, porque é muito difícil estar na escola sem as vozes das crianças. Mesmo que era um barulho muito intenso, mas aquilo alegrava, dava vida para a nossa escola. Então, a gente já está em processo, né, de organização da escola, porque a nossa cidade já, em relação à pandemia, já estamos, né,
melhorando, graças a Deus. As professoras já estão em fase de vacinação. E em setembro, grande parte delas tomam a segunda dose. Nós não temos previsão ainda do retorno, se ele vai acontecer esse ano ou no próximo ano, mas a gente vê que pelo menos agora já tem uma esperança, ao contrário do ano passado que a gente não tinha esperança nenhuma. Então a gente pretende logo, logo estar na escola, e eu sei que vai ser um pouco difícil as atividades quando voltar, né, essa questão da preparação das receitas, tudo agora vai ser novo. Então a gente pretende ir se adaptando a esse novo, e agradecer todo mundo que esteve aqui, que teve paciência de me ouvir, e obrigado pela oportunidade. E a Renata vai aprofundar um pouco mais nos posts do NutriArt. Eu agradeço imensamente, nossa escola é privilegiada de ter projetos tão maravilhosos como o NutriArt e como o projeto da Horta Comunitária. E agradecer também a Alexandre pela confiança no nosso trabalho. Obrigada, gente. Oi, gente, boa tarde. A Marília, acho que ela já falou praticamente tudo, assim, da essência realmente do trabalho do projeto em relação ao CEMEI, né? São muitas experiências, acho que eu estou no projeto desde 2017 e ele já existia, e desde que eu entrei não saí mais. É muito legal, é muito gratificante elaborar, né, as atividades, e era muito legal ir lá no CEMEI, ter aquele contato com as crianças. Nossa, era muito bom mesmo. E agora tivemos os novos desafios, né, de continuar essas atividades, mesmo à distância. E mais do que ficar falando aqui, que o pessoal da turma já me conhece, né, e agora eu vim aqui para falar um pouquinho do projeto em relação às atividades no CEMEI, eu trouxe aqui duas atividades que foi da última semana que nós fizemos com as crianças, e trouxe vídeos e áudio e imagens de alguns dos feedbacks que tivemos com algumas crianças. E é muito bonitinho, eu acho que vai ser de grande valia eu estar passando aqui para vocês verem. Eu vou projetar aqui, vou fechar o áudio, aí qualquer coisa, se vocês não estiverem vendo alguma coisa, aí alguém pode me dar um sinal, tá bom? Eu vou voltar aqui um minutinho. Esse aqui foi uma receita que nós fizemos semana passada, né? Fizemos esse post para as crianças e para os pais, né? Que a Marília compartilhou no grupo de WhatsApp com cada turma. E essa foi uma receita simples, né? Mas que é um dos ingredientes que tem na safra do mês de agosto. E também fizemos, antes de eu mostrar isso aqui, só um minuto. Esse videozinho que eu vou passar aqui, acho que vocês vão conseguir ouvir. Vou fechar o áudio aqui, só um minutinho. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata e eu faço parte do projeto de extensão NutriArt, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas. E hoje estou passando para conversar com vocês um pouquinho. Você sabia que são alimentos saudáveis? Você sabia que precisa se alimentar todos os dias de forma mais saudável possível, com alimentos ricos em vitaminas, minerais, para você poder crescer forte e saudável? Você sabe quais são esses alimentos? A salada, o arroz, o feijão, o abacate, a abóbora, a banana, a laranja e muito mais. Dessa forma, se você consumir esses alimentos ao longo dos dias da semana, você crescerá saudável, forte e ficará muito inteligente. Bom, agora vamos brincar? Eu irei mostrar para vocês os alimentos saudáveis. Primeiro, para vocês memorizarem e logo depois irei misturar esses alimentos saudáveis com os alimentos não saudáveis. Então, vocês vão encontrar os alimentos que forem saudáveis e vão olhar. Quando vocês verem alguns alimentos lá que não são saudáveis, vocês irão apontar e falar: esse aqui não é saudável, mostrando para os familiares, tá bom? Combinado, crianças? Então, vamos lá brincar!
Será que você acertou? Vamos conferir o gabarito? Viu, galerinha, como as vitaminas são importantes? Elas são encontradas nos legumes, nas verduras e nas frutas também. Na goiaba, no melão, melancia, uva, morango, laranja, acerola, mexerica, banana, maçã, pêssego, pera, ameixa, caqui, cupuaçu, açaí, manga. Espero que você tenha acertado e se divertido muito. E não se esqueça de preferir sempre os alimentos saudáveis. São deliciosos! Um beijo, pessoal. Até a próxima. Agora, pessoal, eu vou mostrar a parte mais interessante das atividades. Acho que vocês vão gostar bastante. Bom dia, crianças. Bom dia. Só um minutinho aqui. Esse videozinho. Como vocês podem ver, são as crianças. Aqui é a aluna fazendo o smoothie de abacate. O aluninho também, experimentando. Olha que bonitinho, experimentando os alimentos da safra. Essa aqui, olha, a aluna dando retorno do vídeo, quais que são os alimentos saudáveis e os quais não são. Meu nome é Arthur. Eu vim aqui ver os alimentos saudáveis. Tem tomate, banana e alface. E não tem alimentos que não é saudável. Beijo, professora. Adorei o vídeo. Henrique, quais são os alimentos saudáveis que você pode comer? A laranja, a banana. Henrique, agora você vai falar pra gente quais são os alimentos não saudáveis que não faz bem pra você. O chocolate, o salgadinho, o refrigerante. Tudo não é saudável. E cachorro quente não é saudável. E qual é saudável? Cachorro quente não. Qual que é saudável? Uva. E mais? Mexerica. E também banana. Também cenoura. Muito bem. Bom, o que a gente trouxe aqui não é nem 10% de tantas atividades legais que já fizemos com as crianças e o retorno que já tivemos dos pais, das merendeiras, das professoras. E assim, é muito gratificante estar nesse projeto, né, ser bolsista desse projeto. E eu agradeço em nome do projeto, da Flávia, né, e de todos os participantes, sempre a disponibilidade que a Marília tem conosco, né? Ela sempre muito aberta a novas ideias, ela sempre está pronta para sugerir algo novo, e é muito interessante essa troca de saberes e experiência que temos com as crianças e com toda a equipe do CEMEI. E é isso, pessoal, trazer aqui um pouquinho, porque eu acho que mais do que ficar falando, né, esses aqui, os frutos, né, que mostramos aqui das crianças, o mais importante. Parabéns, né, Renata e Marília, né, esse projeto é realmente maravilhoso e esse é um dos projetos mais antigos que tem, assim, né, que conseguiu ficar ao longo do tempo, que não foi algo fragmentado, né, que continua sempre ativo. A gente espera que as ações de educação alimentar e nutricional estejam, assim, cada vez mais presentes em todas as escolas, todos os CMEs e de uma forma contínua, assim, né. Então, obrigada mesmo. E antes da gente passar, então, para o pessoal agora da agricultura familiar, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a agricultura familiar, eu queria saber se alguém queria fazer algum comentário, né, queria perguntar alguma coisa até então. Se quiser comentar, né, perguntar no chat ou levantar a mão. Alexandre, eu só queria pedir licença que eu vou ter que sair,
Infelizmente, eu não vou poder ficar, pessoal, que eu tenho um compromisso lá no departamento pessoal, e queria muito agradecer, obrigada, viu, Renata? A Renata é uma aluna muito aplicada, ela é toda jeitosa, né? Eu falei, as meninas estão se destacando muito, tá virando tudo blogueira, porque elas têm uma facilidade muito. As professoras, então, sabe, para gravar os vídeos, para preparar o material, não é fácil preparar, tem que ter toda uma dedicação, mas elas são muito comprometidas. Então, muito obrigada por tudo, viu, gente? E me despeço e agradeço a oportunidade. Quando a gente voltar, quem quiser vir conhecer a escola, está sempre aberto o nosso espaço, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, professor Marcos, pela oportunidade. Ó, meu celular já está despertando, que eu já tenho que ir mesmo. Desculpa, viu? Infelizmente, eu não posso ficar, gostaria muito, mas tenho que ir. Um abraço a todos, tá bom, gente? Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, Alexandra. Alguém gostaria de fazer, então, alguma pergunta para a Renata, né, sobre o projeto, sobre essa questão de educação alimentar? Na verdade, Alexandra, tem mais pessoas da nossa turma que já participou do projeto, já teve em algum momento, em alguma atividade do projeto também. Acho que tem um pessoal também que talvez não conhece o projeto. Se alguém até então que já teve essa experiência, né, dentro do projeto, quiser comentar, né, sobre alguma experiência que teve dentro, né, do projeto. Eu tenho uma dúvida quase ridícula. Ô, Renata, você está matriculada em Nutrição Social 3? Você é dessa turma? Sim. Eu dando boas-vindas para você, desculpa, eu não conheço. Esqueceu de mim. Conheço meus estudantes, mas tá na hora de acabar esta merda dessa pandemia mesmo, viu? Desculpa, Renata. Ó, muito legal. Renata e Juliana, vê se você lembra. Não, eu tô olhando pro teu rosto aqui, eu tô lembrando, né? Mas aí já não sabia se já tinha formado e estava trabalhando. Eu demorei, mas obrigado, Renata. Não, e acabou que a Marília disse que ia convidar, né, uma das alunas para poder falar sobre o projeto, e me passou o contato da Renata. Eu fui falar com a Renata e ela faça a disciplina. Aí acabou que já estava meio em casa já, né? E agora ela disse que ainda tem mais pessoas que já atuaram também no projeto. Sim, né? Então... também tem um pessoal que não está aqui, né? Que eu acho por conta de trabalho, outros problemas, que já participou também do projeto. É um projeto muito legal, é muito interessante. É muito gostoso, eu já tive a oportunidade de participar de outros projetos, mas esse foi um projeto que eu entrei e não saí mais. É muito legal mesmo. Inclusive, a gente tem um Instagram, né? Quem quiser seguir lá, Projeto NutriArt. Que ótimo. Mas, então, agora a gente passando para falar um pouquinho aí né, a gente está falando dos alimentos aí que chegam na escola, mas para a gente pensar um pouco antes disso, né, antes dos alimentos chegarem na escola, o que todo o trabalho que precisa ser feito, né? Então, gostaria de convidar a Ângela para contar um pouquinho, né, até desse protagonismo das mulheres aí, né, na agricultura familiar. Ângela, tá aí? Então, Alexandra, eu acompanho lá, mas eu acho assim que para explicar mais certinho os detalhes, aí eu vou passar a palavra para a nutricionista, que ela também está acompanhando. Eu faço parceria, sim, da fábrica, mas eu acompanho com todos os trabalhos, mas faço a polpa também, sou uma das associadas que trabalho com a polpa também. Mas para explicar mais certinho, detalhado para vocês, é melhor a nutricionista, porque eu acho que ela tem mais opções para falar e mais um jeito para explicar, porque eu só acompanho mais detalhadamente as frutas, o procedimento de como fazer a polpa, ela que fica por dentro, tá? Então eu vou passar para a Michele, aí a Michele vai explicar direitinho para vocês, tá? Tudo bem. Michele, tá aí? Oi, pode repetir? Que eu não ouvi, que eu tive que dar uma saidinha. Não, seria no sentido de você contar um pouquinho da Amacorb, né? Como é que esses processos, a questão da polpa de frutas, essa relação, né, da polpa com a alimentação escolar, como é que funciona? Ah, sim. Então, já faz uns 4 a 5 anos que eu estou lá com as mulheres. A gente trabalha com as polpas de fruta, de goiaba, cerola,
morango, a fruta da época. E todo ano a gente está lá trabalhando, melhorando cada vez mais. E agora a gente está muito satisfeito porque estão cada vez mais aumentando. Toda semana tem pedido, tem a demanda para mandar agora, já que não tem escola, né? Estão mandando para as casas. Eu vejo muita gente satisfeita, feliz em tomar um suquinho. E assim, você saberia contar um pouquinho desse processo assim da Macorb em si, né? Se a gente valorizar essa questão, né, que a Macorb é feita só por mulheres, então você saberia contar um pouquinho como é que foi esse processo de articulação, né? Como é que foi constituída? Ela foi constituída em 2005. É uma advogada que veio de São Paulo, alugou um sítio aqui, comprou um sítio e veio morar aqui. Aí ela viu, né, os trabalhadores plantavam aqui e só ia para a feira. Aí ela criou a Associação das Mulheres e depois veio a Associação dos Homens. Aí primeiro trabalhava com o PAA e depois passou com o PNAE. E foi em 2005 que criou a Associação das Mulheres. Só que quando criou, começou com doces, rosca, produtos artesanais. A polpa de fruta começou faz pouco tempo, faz uns 6 a 7 anos para cá. E a associação é formada, trabalha na polpa, são 16 mulheres, mas elas têm bastante associadas. Malinha, vem. Quero. Nós precisamos mesmo de quero e para que esse cara mesmo de casa, sabe? Mais alguma dúvida? Você está sem som, Alexandra? Tô falando aqui sem som. Não, ia dizer obrigada, Michele, né, por contar um pouquinho para a gente sobre a Macorb, né? Você queria falar alguma coisa, Marquinhos? Você levantou a mão. Eu queria perguntar para a Michele, ela é nutricionista contratada pela associação ou ela é mulher integrante da associação, é da comunidade dos Barbas, mora lá? Como que é essa relação? Eu moro aqui sim no bairro dos Barbas, só que eu sou contratada da Associação das Mulheres. Eu não posso ter vínculo com a associação, aí eu sou contratada. Aí eu sou responsável técnico dessas mulheres. Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar, assim, qual que é o seu papel como nutricionista nessa associação? Meu papel, eu estou com elas lá todo dia a gente trabalha, eu tomo conta do controle de qualidade, tomo conta de praticamente tudo, porque já faz 5 anos que eu estou com elas, então aí sempre muda presidente, muda o conselho, tudo, e sempre eu estou mais à frente ajudando elas, porque já faz mais tempo que eu estou lá, né? Obrigado. Nada. Obrigada. Guilherme, então, se você quiser contar um pouquinho agora da sua experiência, né, dentro da AFLA e toda essa relação também com a alimentação escolar. Vamos lá, boa tarde de novo a todos, né? Tá me escutando bem todo mundo aí? Sim. Tudo ok? Então, pessoal, eu vou falar desse processo da associação e falar um pouco da agricultura familiar, da outra linha aí, da ponta aí que a gente está. É tão bonito ver o trabalho dessa escola, das escolas aí, o município investindo cada vez mais no PA, no PNAE. Isso fomenta essas pequenas famílias, isso é extremamente importante, tá? Quando a gente fala em agricultura familiar, alimentação escolar, PNAE, lembrando-se cada vez mais que alimentos de rota curta são mais saudáveis, tá? A gente fala que alimento produzido no nosso município, entregue no nosso município,
é uma cultura consciente, tá? Orgânicos, cada vez mais a gente foca em qualidade e priorizar o produto da nossa cidade cada vez mais, tá? Então, quero agradecer o convite, né? Eu venho em várias rodadas aí, inclusive no Ministério da Agricultura, venho participando alguns em Brasília também, onde a gente cada vez mais trazendo valor e agregando ao homem do campo, né? Se fala muito em agricultura, agronegócio, mas esquece que 80% da alimentação da mesa dos brasileiros é a agricultura familiar que coloca. Agradecer a Alexandra pelo convite, a Débora, Cristiano, o pessoal da merenda, porque tem bastidores para que essa comida chegue com fato também, que tenha qualidade, chegue com qualidade, tem que ter o manejo também para que chegue de fato nessa outra ponta, que são os nossos alunos, as escolas, com qualidade. E esse trabalho é louvável pelo município de Alfenas. Tá? Então, a AFLA foi uma associação consolidada pela nossa ideia de se tornar a feira um patrimônio imaterial. Então, eu tive essa ideia, junto com algumas lideranças. Hoje, a nossa feira é tombada e registrada como bem imaterial no IEFA, devido à iniciativa nossa, e depois a prefeitura assumiu e organizou uma empresa que tomasse conta do tombamento. Conseguiríamos chegar ao resultado final, porém, com um tempo mais árduo. Então, a AFLA veio ajudando a cuidar, valorizar o que a gente tem hoje de patrimônio na cidade. Se você tirar a feira, Alfenas praticamente fica vagando aí sem nenhum atrativo para a população. E também não dava segurança desses homens do campo escoar sua mercadoria, tanto quanto no PNAE e a outra forma a feira também. Então, falando um pouco do PNAE que representa para essas famílias, é uma venda garantida, tá? Um recurso federal, onde que isso fomenta e cada vez mais essas pessoas se motivem a produzir, essas pequenas famílias. E a AFLA hoje, ela passando por várias dificuldades no momento de pandemia, tentando trazer, garantir para o homem do campo e também a questão da exclusividade do PNAE, que tem agricultura familiar, tá? Então, quando a gente depara aí com os nossos feirantes, produtores, e dando para eles alternativas, outros tipos de cultivo. Alexandre, a gente fez uma reunião para saber o que tinha, devido à geada agora, a gente vai ter que fazer o escalonamento dessa produção, e isso impactou nessas famílias. Então, quando a Covid-19 veio, trouxe, no meu modo de ver, uma porta de oportunidades. Quando a gente começa a enxergar os problemas como o fim, é porque você não entendeu a ideia. A gente, hoje, dia 26 agora, está sendo fundado o Sindicato da Agricultura Familiar de Alfenas e 20 cidades, tá? Isso é através nosso. Veio advogado do governo federal, toda a parte jurídica do governo federal para a gente, tivemos em Brasília, o Ministério da Agricultura se disponibilizou a nos apoiar aí também. Então, o que a gente quer com isso? O sindicato é fortalecer a classe, também buscar na prateleira aí do nosso governo federal e estadual o que tem para a agricultura, aí, o crédito fundiário, alguns outros incentivos, o PRONAF, linha de créditos, fomentar essas famílias que cada vez mais eles trabalham com tecnologia. Quando você chega em uma propriedade aí, você vê aquela família carente de tecnologia, fazendo todo o serviço braçal, você está se expondo ao homem do campo a viver menos, tá? Então, quando você chega lá, dispõe um microtrator, uma energia solar, um aquecedor de água quente, isso traz benfeitorias para essas famílias. Então, a gente, através desse sindicato, vai buscar uma fatia maior desse bolo, tá? Então, quando a gente fala aí em alimentação escolar, o quanto é importante esse trabalho de base em Alfenas. A Alexandra está, acho que há pouco tempo no nosso município, né, Alexandra? Quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. Mas trabalhando com o PNAE, 10 anos? Não, eu trabalho com o PNAE há uns 5 anos, mas aqui no município, 2. Então, eu chegando, pegou uma estrutura, acho que meio favorecendo o seu trabalho. A gente vem deparando com essas 20 cidades do sindicato, para vocês terem noção, essa verba vem exclusiva para o governo federal, para apoiar o homem do campo, as pequenas famílias, e tem várias cidades que não compram pelo PNAE. Se pega esse recurso e compra de sacolões, fomenta esses atravessadores, ceazeiros, que isso é um crime. Quando a gente esteve em Varginha, foi convidado a participar lá, e deparamos com várias pessoas, donos de sacolão
na chamada, a primeira coisa que a gente fez foi denunciar o Ministério Público Federal e valorizar aquele que planta de fato na nossa região. E o Ministério Público Federal, o que fez? Pediu uma sindicância e foi totalmente bloqueada a chamada lá, tá? Então, foi pedido laudo presencial da Emater na propriedade para ver se, de fato, aquilo que era produzido estava sendo entregue. Então, deparou com várias DAPs de balcão, processos fraudulentos. Então, a AFLA vem hoje buscando o espaço do homem do campo e a alimentação de qualidade. Porque quando você pega aí uma cenoura de 30, 40 centímetros aí, que chega na nossa mesa aí, possivelmente é uma cenoura que vem aí de lavouras industriais e Ceasa, sem procedência, rastreabilidade do produto, tá? Inspeção nenhuma. Então, eu costumava falar que a Alfenas era uma ótima madrasta e uma péssima mãe para a agricultura familiar. Então, esse movimento com a pandemia veio fortalecendo, a AFLA vem buscando parceiros, a criação do sindicato, parcerias com as universidades, estamos em andamento aí para ver, a gente tem um curso de Química na Unifal aí, onde não temos acesso a uma amostragem de solo para a agricultura, para saber que tipo de solo os agricultores estão trabalhando, e a água, que é um bem precioso, que pode estar contaminando o alimento na sua irrigação. Então, a gente quer saber que tipo de água temos, que solos estamos produzindo, isso para poder o quê? Melhorar geneticamente o nosso produto. Um produto orgânico, bem trabalhado. Então, quando eu me deparei há 8 anos atrás com essa demanda, a gente foi entrando, e hoje, participando de várias palestras, congressos, Ministério da Agricultura, tivemos em Brasília, entendendo o lado de lá também, vimos que a Alfenas tem um potencial para se tornar um dos maiores cinturões de hortifruti granjeiro da nossa região, tá? Então, esse sindicato hoje vai trazer o quê? Cada vez mais que as pessoas parem de plantar soja, café, grandes lavouras industriais e foquem na alimentação, tem a possibilidade de fazer isso. E o sindicato também busca hoje, junto com a AFLA, beneficiar esses produtos. Por exemplo, hoje a chamada tem demanda de margarina, né, Alexandre? Manteiga. Oi? Margarina e manteiga, tem demanda na chamada, não no do na alimentação escolar. Do pregão, sim, tem manteiga. A margarina a gente está tentando cortar, né? A manteiga tem. Para vocês terem noção, a margarina pode ser facilmente substituída por uma geleia, sendo que um produto hoje tem uma lavoura de goiaba que a gente perdeu praticamente toda a lavoura cageada. Estamos trabalhando fielmente para fazer laudos, tá? Para poder amparar esses produtores, para que no final, quando a gente tiver tudo organizado, documentado, para que a gente consiga formalizar uma construção de uma agroindústria, onde a gente pega esse produto produzido aqui, beneficie ele, entregue ele, concorra por outros meios dentro do município, além do PNAE, para que cada vez mais essa alimentação fique priorizada para a agricultura familiar e uma alimentação saudável. Hoje, quando eu falo em agricultura familiar, do outro lado da ponta, pessoal, você vê hoje um produtor de leite vender o leite a 1,10, 1,15 por laticínio serrania e ser comercializado a 4,50 dentro do nosso município. Então, a gente tem que parar de deixar esse pessoal levar nosso produto in natura, beneficiar e ganhar dinheiro em cima da agricultura familiar. O homem do campo precisa ter uma garantia de vender direto ao consumidor. Eu falo, pessoal do peixe, pega tilápia nossa no tanque aqui, ó, leva para São Paulo, a logística, lá se beneficia ele em bandeja, congela e vem voltar para as prateleiras do nosso supermercado, gente. Isso, para mim, é uma coisa absurda. Dobra o valor do quilo do peixe, e quem está lá de madrugada, na geada, no tempo frio, entrando na água, exposto a sol, chuva, bicho peçonhento, 14, 15 horas por dia, tem que pousar na beira do lago para não ser roubado os tanques. Então, olha quanto nossa agricultura familiar, ela trabalha para polimento de qualidade, e às vezes as pessoas não vê isso. Quando eu tive a oportunidade de abrir o curso de agronomia na Unifenas, eu pedi para parar de formar vendedores, porque hoje eles querem trabalhar em grandes empresas e vender adubo, vender agrotóxicos, produtos. Chega naquela propriedade de agricultura familiar, se consome 3 litros de foliar, os caras jogam um galão de 10, 7 fica lá, perde. Então, assim, a agricultura familiar ela é extremamente carente de políticas públicas. Então, o papel nosso hoje é de defender essa bandeira. Agradeço ao Alfenas, que, para quem não sabe, compra 100%
do PNAE, ou até mais, chegou a comprar até mais, o Alexandre pode falar melhor. Isso mostra que o município enxerga a agricultura familiar de um modo. Então, a gente trabalha para isso. Eu tive com a presidente da Câmara de Campos Gerais não sabia nem como é que fazer uma chamada do PNAE. Vamos estruturar o sindicato para percorrer esses municípios, pegar essas famílias do município vizinho, mostrar para eles um caminho, tá? E também, pessoal, as crianças que são prejudicadas, que é o principal, o nosso foco, é entregar um produto de qualidade, tá? Que chegue na mesa dessas crianças e faça diferença no quê? No crescimento, na parte nutricional, na parte de imunidade, quando você come um produto que está altamente rico de vitaminas, que não foi, que ela não está ingerindo ali, ó, grande índice de agrotóxicos, que é associado ao câncer, que é uma bandeira que a gente fala também aí, que é a má alimentação, refrigerante, entre outras coisas aí. Então, o que eu tenho para falar como presidente da AFLA e organizador dessa fundação, desse sindicato, é que esse trabalho da nutrição, de valorizar, de estar indo nas escolas, a Alexandra está aí fazendo um excelente trabalho à frente aí, é uma pessoa que ouve muito, não vem com respostas prontas, né? Então, para a gente é extremamente importante, porque isso, para a gente concorrer a prêmios Unibanco, Itaú, escrever nosso município alguns roteiros aí que traga recurso e também vitrine. Então, eu conto muito com vocês, agradeço a oportunidade de estar explanando aí, se alguém tiver alguma dúvida, estou aberto aí. E lembrando, pessoal, quando a gente fala agricultura familiar, é um mercado hoje que o ano passado movimentou 54 bilhões, enquanto café e soja, 30 bilhões. Então, são vários pequenos juntos que se tornam uma força muito grande, viu? Então, obrigado aí, não vou me estender muito, para deixar aberto para outros companheiros também, e alguns questionamentos aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela fala, Guilherme, sempre, né, falando super bem aí sobre toda essa parceria, né, que a gente tem, e só reforçando como a gente sempre faz isso de um processo muito dialógico, né, a gente dentro da alimentação escolar não define simplesmente define o que vai, né, na chamada pública, a gente faz isso à base de muita conversa, né, então a gente, mesmo estando na pandemia, a gente fez reuniões, né, virtuais, juntando todas as associações e conversando para ver o que é melhor, né, para vocês, né, o que vocês conseguem ofertar para a gente, como não ter uma disputa entre as associações também, né, para que seja uma coisa cooperativa entre vocês e ao mesmo tempo beneficiem a gente, para no final das contas beneficiar os alunos, né, com alimentos aí de rota curta, como, né, você enfatizou, não faz sentido a gente comprar alimentos que vêm lá de longe, né, a gente tem que valorizar o que é produzido aqui, né, e a gente tem tentado passar isso para os alunos também, né, cada vez mais, quando a gente fala em questão de educação alimentar e nutricional, não é simplesmente a gente pensar só na parte biológica, né, então essa questão da agricultura familiar é algo que a gente valoriza, então quando acabar a pandemia, a gente pretende até fazer uns intercâmbios aí, né, Guilherme, com os alunos nas propriedades, para eles conhecerem de onde que está vindo esses alimentos, e à medida do que a gente pode agora, né, como as aulas estão virtuais, a gente está tentando incluir isso no material dos alunos, né, então, por exemplo, o pessoal do Fundamental, eles têm os PETs, né, que vem do SEG do Estado, e aí o que a gente está fazendo? A gente está pegando esses materiais e vendo o que a gente pode amarrar com a alimentação, né? Então, no último, por exemplo, que a gente fez agora, aí a Patrícia, né, ajudou a elaborar, está aqui presente também, está fazendo estágio comigo, né, da Unifal também, ela elaborou os PETs relacionando com a agricultura familiar, né, então pegou lá nas matérias de geografia e de matemática, e ela amarrou de materiais complementares, né, como é que ela poderia relacionar a geografia, que estava falando lá, essa relação do homem, por exemplo, do campo, na cidade, nessa questão da alimentação, mas não se referia muito bem a essa questão de como valorizar o que é produzido no município. Então, a gente elaborou um material amarrando isso, né, mostrando para as crianças que os alimentos que elas consomem na escola, né, eles vêm de agricultoras e agricultores do município, né, a gente tentou amarrar em cima disso. Até na matemática, por exemplo, né, então lá, por exemplo, falava, era multiplicação e divisão, e por exemplo, usava como exemplo carros, outras coisas, e aí o que a gente fez? A gente amarrou a atividade com a alimentação também, né, e relacionando com a feira, relacionando
com a agricultura familiar. Então, acho que a gente precisa cada vez mais trazer essa linguagem também para os processos educativos, né? Trazer essas discussões relacionadas à produção de alimentos, né? E tudo mais. Então, assim, super agradeço o Guilherme, né? E que a gente continue fortalecendo cada vez mais essa parceria. Só fazer uma ressalva para os alunos aí, quem estiver nos ouvindo, guardar sempre aí, ó. E quando a gente depara com crianças que não conhecem a origem do leite, eles acham que o leite vem na caixinha, dentre outros produtos. Então, eu fico vendo, a gente teve a oportunidade de ter um mundo voltado mais para o campo. E essa juventude, essa geração agora, eles não têm esse conhecimento. Então, a gente está pensando numa parceria para levar os nossos alunos aqui para conhecer de fato onde é produzido os alimentos que eles consomem. E isso agrega valor e também trazer a valorização do alimento da sua casa, porque a criança para também até de desperdiçar. Então, isso é extremamente importante. Obrigado aí, pessoal, e fico à disposição de qualquer questionamento aí, viu? Então, agora, assim, queria abrir para vocês, né, o que vocês têm, assim, de interesse em me perguntar, né, a Marília e a Raquel tiveram que sair, mas a gente tem presente aqui ainda, né, a Ângela, a Michelle e o Guilherme, então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a essa questão da agricultura familiar, não quiserem fazer algum comentário, esse seria o momento. Vamos lá. Alguém quer conversar? Ô, Guilherme, quero te agradecer aí pela clareza nas ideias, né? Eu acho que é importante saber que, né, a comunidade, as comunidades familiares, produtores e produtoras, estão organizadas e com essa clareza, né, com essa referência que você nos mostra, com uma clareza de leitura, uma visão de mundo. Eu acho que cada vez é mais claro, né, que no sistema que está posto, né, aqueles que trabalham menos é quem está melhor. Né? Eu acho que essa visão que você coloca, né, dos percursos do alimento, né, é algo que é importante de ser amplamente divulgado, né? Eu acho que vocês têm feito esse papel, eu acho que é bem legal, porque na maioria das vezes faz parte da cidadania, né, o bom consumo, né? E passa por um consumo consciente, né? Você cita uma questão que eu achei muito interessante, né? Quer dizer, você não ter como você como consumidor não conhecer a procedência, né? O produto não ser rastreável, né? E a gente e nós somos levados, né? Nós consumidores, né? Pessoas que estão na zona urbana, a não parar para pensar nisso, né? Então, não refletir sobre isso. Achei muito importante também, quero chamar a atenção, né, dos estudantes para essa questão que você coloca, né, de alguns gestores, por vezes, não saber como proceder, né, para aplicar a lei. Né? E eu vi isso também em alguns outros municípios que eu visitei, como o Projeto Rondon, né, de secretários de agricultura que não sabem construir uma chamada pública, não sabem, às vezes têm até boa vontade, mas não sabem como efetivamente fazer a coisa acontecer. Né? E aí você cita que alguns municípios acabam não aderindo, né, aplicando a legislação. E aí eu chamo as estudantes e estudantes que estão aqui presentes para essa responsabilidade como nutricionistas, né? Então, essa responsabilidade, né, que vocês chegarem no município e isso não está acontecendo, ir atrás, vocês têm mecanismos para isso, né? E minimamente levantar alguma vontade política de que seja feita.
né? Porque, infelizmente, às vezes também a gente vê muitas colegas e colegas nutricionistas que se acomodam com situações, né? E aí o que a gente espera na formação de vocês é que vocês estejam do lado de quem trabalha, né? Estejam do lado, e não é somente de quem trabalha, né? Ao lado do que é saudável, né? Do que minimamente, eu acho que a questão que o Guilherme coloca é fundamental, minimamente aquilo que é rastreável, né? Quer dizer, quando você compra do produtor, você tem como conhecer esse método de produção e realmente deliberar se quer ou não aquele produto, né? E coisas, na maioria das vezes, a gente não, nas opções de consumo que a gente faz, a gente não tem condição. Faz favor, Guilherme. Professor, você falou aí, assim, é o ponto que a gente bate muito aqui. Até chamar de ditador, a gente já foi chamado, né? Você tem noção, hoje a nossa feira é composta por mais gente de outros municípios que do nosso próprio município, sabe? E o que a gente mais depara, uma coisa que é surreal, que me deixa assim, extremamente revoltado como pessoa, né? É que esse pessoal, na nossa feira ainda deve ter uns 10 ou 15 ceazeiros, pessoas que vendem, que não sabem o que é plantar, vêm de outros municípios, compra no Ceasa, vem aqui, chega nesses pequenos produtores que às vezes planta ali banana e mandioca, fala, ó, complementa a sua barraca e coloca chuchu, beterraba, quiabo aí, pro cara chegar a ter aquela banca com multi-opções, mas sem saber de onde está vindo. Então aí eu fui chamado de ditador, porque a gente está correndo atrás de barrar isso. A gente quer saber se o produto de onde que vem, cadê a nota fiscal? Porque tem uma relação entre o consumidor aí na feira. Então, a nossa feira, o que eu já tive no Ministério da Agricultura, fui no Departamento da Agricultura Familiar, tem um selo da Agricultura Familiar, onde a gente vai cadastrar os produtores e na barraca deles colocar, aqui tem Agricultura Familiar, para poder ter a população saber de fato de onde eles estão comprando. Porque, pensando em alimentação, eu canso de falar para eles, se você vender algo que dê problema para a saúde das pessoas, e de onde que a gente vai saber de onde que saiu isso? Entendeu? De onde que esse surto veio da feira? Então, o processo, eu tive falando com o professor Sinésio da Unifal algumas coisas, ele está engajado, da Unifenas, a gente tem o pessoal da Unifal também aí, o que a gente tem que ter barreiras para entender aquilo que a gente come. Às vezes o cara está comendo uma maçã aqui, uma cenoura altamente contaminado, com um grande índice de agrotóxicos, tá lá, eu sou fitness, estou cuidando da minha alimentação. Na verdade, não é bem assim. Eu tenho uma esposa que é enfermeira de oncologia, tratamento paliativo, e fala-se muito na má alimentação, refrigerante, dentre outros itens aí, e, consequentemente, excesso de hortifruti granjeiro sem procedência leva à saúde física das pessoas também. O cara tá lá consumindo pera, maçã todo dia, tá achando que aquilo, se não souber da procedência e de como consumir, gente, o papel da nutrição é extremamente importante para a vida da população. Eu falo, eu estou num projeto também de doação de sangue na Unifenas, no aplicativo, sou o maior doador de plaqueta de Minas Gerais já. O que acontece? A gente fala da biomedicina, de outros cursos que são... a gente não tem que ter vergonha de falar, eu sou nutricionista, eu sou formado em ciência da computação, e a profissão de vocês é linda, vocês contribuem para a saúde mental e física das pessoas. Então, quando a gente tenta falar com a classe, algum curso assim, é no momento de engajar eles também para o mercado de trabalho, mostrar para eles que não é só a questão financeira que proporciona gratidão na vida, é saber que o trabalho meu contribuiu com a vida melhor de outras pessoas. A gente está desenvolvendo um aplicativo na Unifenas lá da Feira Delivery. Quantas pessoas aí, idosos, não puderam ir para a feira nessa pandemia? Surgiu a ideia, entrei com o projeto, o aplicativo já está em fase de prototipagem, a gente tem um aplicativo onde você vai fazer a feira na sua casa, um aplicativo voltado só para a agricultura familiar, onde você clica na mandioca, cai a rastreabilidade lá dentro da propriedade, tem a foto da família, a localização geográfica, e se possível ainda a gente fazer o quê? Se você quiser ir na propriedade visitar. Então, o professor aí, acho que é um trabalho fantástico, a Unifal é referência nossa aí, temos que brigar por esses alunos, que é o futuro aí da nossa nação, estarem trazendo coisas que não só gerem dinheiro, mas sim benfeitoria à nossa população. Parabéns, professor, pelas colocações aí, eu espero que tenha dado
start aí, alguns sentimentos aí dos nossos alunos de buscar algo além, fora da caixinha. O comodismo, ele peca por um fator muito crucial na nossa vida. Enquanto não havia pandemia, a AFLA, alguns movimentos da agricultura familiar, eles estavam na zona de conforto. Quando deu a pandemia, falou, opa, esse é um novo mundo, quem tem informação, tudo é na ponta do dedo. Meu irmão também é formado em computação, desenvolvendo aplicativo para elevadores, você não encostar o dedo mais, tudo sensor e tal. Foi para a agricultura, não pode ficar para trás. Vamos pôr esse povo na plataforma digital, vamos buscar recursos e depois trabalhar com tecnologia, tá? Então, assim, toda essa pandemia, para quem soube aproveitar ela, vai ter lá na frente vai fazer diferença. Obrigado, professor. Desculpa eu ter estendido aí na minha contrapartida aí nessa aula fantástica aí, viu? Fantástica por vocês, a gente que agradece. Os estudantes estão quietos hoje, o que aconteceu? O pessoal está fazendo trabalho de dietoterapia, só está logado? Acho que tem... Então, não, desculpe te interromper, Marquinhos. A dúvida que eu tinha, que inclusive eu até coloquei lá no formulário, era mais assim, sobre o enfrentamento, sobre a conduta que tem sido tomada no cenário atual, né, que eu até coloquei lá que queria pedir a opinião da Alexandra sobre como os municípios eles estão enfrentando essa questão, né, da pandemia e as escolas fechadas e tudo mais. Daí, eu cheguei até a dar um exemplo da cidade que minha memória, que é Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, que lá o que tem sido feito é a entrega de um vale que chama Vale Merenda. E aí, os estudantes, né, que são cadastrados, são previamente cadastrados, e aí cada estudante recebe R$50 por mês, e esse valor não pode ultrapassar R$100 por família. Então, assim, se tem 3, 4 estudantes em casa, o valor máximo que eles podem receber é R$100 por mês. E aí o que eu fiquei pegando, assim, é até que ponto isso promove, ou então até que ponto que isso assegura a segurança alimentar e nutricional dessas crianças, né? Uma vez que, por mais que se diga que existe lá um controle sobre, por exemplo, mercados que são cadastrados, tipos de compras que as famílias podem fazer, mas aí eu já começo a pensar uma série de fatores, como logística, o acesso das famílias a esses mercados, as dificuldades até mesmo em cadastro, porque eu vi que o cadastro estava sendo feito de forma online. Mas aí a gente encontra uma série de famílias que não têm nem acesso à internet, essas coisas assim. E além do fato também de que esse valor, que atualmente pode ser considerado baixo, né, em função do poder de compra nosso, que cada vez mais deixa de existir praticamente, e o risco que isso acaba levando, né, para más escolhas alimentares, e até mesmo também um risco de desvio, né, assim, das famílias acabarem utilizando esse dinheiro para outras coisas, se não aquisição de alimentos para as crianças e tudo mais. E aí, assim, ia perguntar também, né, sobre como que tem sido feito em Alfenas, mas já foi dito anteriormente. E queria saber um pouco do que ela acha sobre isso, se ela concorda, porque, assim, eu vejo isso com o pé bastante atrás. Eu acho que coloca tanto a segurança alimentar e nutricional, quanto o direito humano à alimentação adequada em risco. Boa tarde, Pablo. Acho muito bem colocado, né? Eu concordo muito com você que realmente, quando a gente pensa em oferecer, né, o recurso, o dinheiro diretamente para as famílias ao invés do alimento, a gente tem várias problemáticas envolvidas, né? Como você colocou a questão da logística, mas principalmente essa questão da escolha mesmo. Você entregando dinheiro para a pessoa, qual será que vai ser a escolha dela? Será que realmente ela vai se direcionar, né? E aí não é nem só uma questão de pensar
em alimento saudável ou não, ou se a gente for pensar de uma forma mais ampla, que seria alimentação saudável, né? Como o Guilherme colocou. Aí você vai lá e compra uma maçã, uma pera, por exemplo, mas você não está nem pensando de onde ela veio, se ela veio, por exemplo, de um circuito longo, se ela está cheia de veneno ali, né? Então, não basta nem só simplesmente você comprar alimentos in natura e minimamente processados, né? A questão de valorizar o que é realmente produzido no local, né? Até por isso que foi um grande avanço a lei da alimentação escolar mesmo, lá em 2009, colocar essa questão do mínimo, né, de 30% de todo o recurso que a entidade executora recebe, ela gastar no mínimo 30% com a agricultura familiar e podendo chegar até 100%, né, no plano do sonho que a gente tenta construir, né? Então, assim, é muito complicado você oferecer o recurso, né? Até por isso, na verdade, o FNDE, quando ele fez essa deliberação, né, de distribuição dos kits no ano passado, né, em 2020, na verdade, ele só permitiu a distribuição dos alimentos, né? Então, quando o município faz essa distribuição, assim, de vale, né, de recursos, seria com recurso próprio, né? Porque com o recurso federal, na verdade, só é permitido a distribuição dos kits mesmo, e o que aconteceu em muitos municípios é que mesmo distribuindo os kits, acabou optando muitas vezes pela merenda seca, né, que foi chamada, que seria distribuir só, né, os alimentos secos, né, e não os hortifrutis, né, não comprar da agricultura familiar. Então, assim, com certeza, os processos que estavam nos municípios, né, como o Guilherme colocou, tem muito município que não compra nada da agricultura familiar. Então, você imagina se antes da pandemia já era complicado em alguns lugares, né, ainda não tinha avançado muito nisso, com a pandemia isso desestruturou muito essas articulações, então muitos municípios passaram a comprar menos ainda da agricultura familiar, né? E aqui no município a gente continuou comprando, na verdade a gente conseguiu comprar até mais, assim, e como o Guilherme falou, a gente está nessa pretensão de comprar, utilizar 100% do recurso, né? A gente ainda não conseguiu, mas para essa chamada agora que vai ser lançada, a gente fez uma previsão de gastar 100% dos recursos, né? Então a gente espera que dê tudo certo, assim, né? E, inclusive, pensando até para além da alimentação escolar, né, nessa questão, uma coisa que o município está tentando desenvolver é dentro do setor da prefeitura mesmo, porque na prefeitura a gente tem um vale né, os funcionários têm um vale de R$30 todo mês, assim, que passou, acho que foi no ano passado que começou. E só que isso não é direcionado, então você pode usar esses R$30 no supermercado da forma como você quiser. E a ideia agora que está tentando ser implementada é para que os funcionários tenham um vale específico para a questão da agricultura familiar mesmo. Então, não sei bem o valor que vai ser ainda, mas a ideia seria que teria que ser realmente direcionado para se comprar na feira, né, para comprar das agricultoras e dos agricultores, né? Então, eu espero que dê super certo, porque eu acredito que seja muito mais eficiente, assim, realmente a gente direcionar já para o alimento do que com dinheiro em si, né? E mesmo a gente direcionando o alimento, a gente ainda precisa ter sempre esse processo de educação alimentar e nutricional sempre caminhando junto, assim, né? Acho que seria mais ou menos isso. Mais alguém, gente? Eu estou percebendo aqui, tem muita dúvida dos estudantes em relação à leitura propriamente dita mesmo, que estão anotadas no formulário. Como eu fiz aquela confusão de data, Alexandra, eu não sei se seria conveniente a gente tentar esclarecer agora. Acho que agora seria melhor a gente aproveitar mesmo os demais convidados. E aí, se for o caso, depois a gente tenta reservar, porque vai ter mais 2 momentos que a Alexandra vai nos visitar. De repente, a gente replaneja isso para deixar alguns 20 minutos para esclarecer essas dúvidas pontuais que eles anotaram aqui sobre a resolução. Ok, mas dentro dessas dúvidas não tem nada mais específico para a agricultura familiar? Não, a culpa é... bom, aqui anotado comigo não, mas agora com certeza o pessoal fica à vontade aí para perguntar. Aqui não está anotado por culpa minha, foi aquela encrenca que eu aprontei nesse módulo aí, vocês me perdoam. Mas agora está todo mundo convidado a conversar aí. Alexandre, não sei bem se é uma dúvida, se já foi falado, eu não prestei atenção, mas no documento fala sobre as ações de alimentação de EAN, né, de Educação Alimentar e Nutricional.
Aí é que as meninas falaram sobre os projetos da Unifal e tudo, mas você sabe como funciona em outras cidades? Como são feitas essas ações? Porque igual eu coloquei no meu questionário, eu sempre estudei em escola pública, então assim, eu sempre comi a merenda da escola, e eu me lembro da merenda ter melhorado ao longo dos anos e tudo, mas eu não me lembro de nenhuma ação de EAN, nunca em nenhuma fase da minha vida na escola. Boa tarde, Belisa. É muito importante, né, questionar sobre essa questão da EAN, que realmente é algo, né, que estrutura o programa, né, as duas bases seriam essa questão da oferta de refeições, né, e contextualizadas, né, não só essa questão de matar a fome, essa questão assistencialista, mas a gente garantir a segurança alimentar e nutricional mesmo, toda, né, sua plenitude, e a questão da gente falar sobre a educação alimentar e nutricional, né, que, como diria uma antropóloga, que eu esqueci o nome dela, assim, a gente come primeiro o que é possível, né, depois o que é aprendido e, por último, o que é desejável. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa parte educativa mesmo, e ela ainda é muito inviabilizada, né. Assim, eu trabalho com assessoria também, então eu conheço um pouco a realidade do estado de Minas, assim, dos municípios do estado, né, e até um pouquinho dos outros estados, para a gente ter esse contato, assim, entre assessores de outros estados também, né? E a realidade que a gente vê nos municípios, assim, é que a EAN praticamente não acontece. Na verdade, o que acontece é a orientação, né? Então, lá na semana da alimentação, ou alguma data específica, ocorre alguma palestra, né? É difícil ter projetos sólidos, assim, que sejam contínuos, que sejam pensados, assim, dentro do currículo, né, de forma transversal. Então, é um grande desafio. Eu sinto que existe várias lacunas, assim. Tem a questão de articulação entre os atores, né, porque não tem como a gente fazer nada sozinho, né, tudo a gente tem que fazer em equipe. A questão do número muito pequeno de profissionais ainda, né, igual aqui, por exemplo, sou só eu de nutricionista no universo que a gente vai chegar a 8 mil alunos no ano que vem, né, então acaba que eu fico sonhando várias coisas, ainda não consigo colocar em prática tudo isso, né, e isso é a realidade de muitos municípios, assim, são poucas nutricionistas, a gente fica muito nessa parte, muito na parte burocrática e administrativa, né? Tem a lacuna até mesmo pedagógica, assim, eu acho, porque não sei vocês, assim, mas eu mesmo que sempre gostei muito de educação alimentar e nutricional, sempre procurei isso, eu ainda acho que eu tive pouco contato, assim, na universidade, e quem não procura, assim, se aprofundar nisso tem menos ainda. Então, quando você acaba chegando, os nutricionistas acabam chegando muito cruz, assim, em relação a isso, né? Então, precisa ter muito uma parceria também com a equipe pedagógica e precisa estudar muito sobre pedagogia também para conseguir fazer essas articulações, assim, né? E é muito difícil a gente conseguir colocar esses processos mesmo em andamento, né? Que as atividades não sejam fragmentadas. Então, uma coisa que a gente está tentando fazer no município agora é reunir essas ações dentro de um núcleo, né? Então, a gente está criando um núcleo na ESE, que a ideia seria justamente assim que não sejam fragmentadas essas ações, né? Porque então, por exemplo, a Unifal tem lá desenvolve vários projetos e aí às vezes eu acabo não fico nem sabendo, por exemplo, desses projetos, né? Não participo e as coisas não estão ali amarradas, conversando, né? Então, com esse núcleo, a ideia é que todos os projetos que forem ter, que sejam relacionados com a alimentação escolar, a gente esteja conversando, a gente esteja construindo ele coletivamente, assim. E outra questão é que eu quero muito tentar inserir cada vez mais de forma transversal, né? Por isso que, por exemplo, eu estou trabalhando agora com a realidade que a gente tem, né? Então, se a educação está sendo remota e os alunos trabalham com os PETs, então eu estou tentando articular com os professores através desses PETs, né? Por exemplo, os sábados letivos também, né? As creches, eles não têm esses PETs, mas eles têm, por exemplo, os sábados letivos com os pais, né? E quando a gente pensa nas crianças menores, a gente precisa muito pensar em chegar até esses cuidadores das crianças, né? Então, eu estou participando, por exemplo, sábado agora mesmo, eu vou participar de um sábado letivo para falar no LEPO, inclusive, que foi esse CMEI que a Raquel participou aqui hoje, e foi de uma demanda que ela trouxe para mim, né? Então, por exemplo, ela falou para mim, as mães estão reclamando muito que as crianças, questão de funcionamento intestinal, assim, e que ela gostaria muito que falasse sobre isso, né? E sobre
alimentação, sobre a questão de ultraprocessados, né, de alimentos in natura. Então, eu vou conversar com as mães, os pais, né, os cuidadores nesse sábado. Então, estou tentando, assim, ver onde eu consigo ir me articulando, me inserindo e fazendo cada vez mais parcerias, né? A gente tem, por exemplo, o programa Saúde na Escola também, que é uma parceria entre a saúde e a educação, né? Então, tem a nutricionista lá, Daniele, a gente está conversando também para tentar fazer coisas junto, né? A gente tem o próprio Plano Municipal da Primeira Infância, que a gente também está pensando em valorizar muito a educação alimentar e nutricional, mas assim, pensando no macro, assim, no geral, realmente é uma dificuldade, assim, algo que precisa ser muito trabalhado ainda muito, as ações são bem frágeis ainda, assim, né? Ô, Alexandra, deixa eu te dar um conforto e também para a beleza. Eu sou apaixonado por educação nutricional desde o meu 3º, 4º período de nutrição. Ou seja, faz um tempinho. Desde então, eu sempre via como óbvio educação nutricional nas escolas. Né? Óbvio, simples, aparentemente, quando a gente começa a ver, né? Só que esse debate, isso que a Alexandra coloca aqui, pouco mudou nesses 30 anos. Né? Então, o problema é quem faz? Nós não temos ainda no Brasil uma política que coloque a pauta da educação alimentar e nutricional como algo sério, né? Como compromisso público, como compromisso de Estado. Né? E talvez a gente saiba por quê. Né? Se a gente vê o panorama atual do Brasil, e que não é muito diferente de outros anos, certamente que não é muito interessante para as classes opressoras que as crianças, desde o início, estejam orientadas a preferir a agricultura familiar, por exemplo, do que o supermercado. Né? Então, esse problema da educação alimentar nutricional é uma coisa que ainda não tem solução. Não dá para responsabilizar a categoria, é o que a Alexandra está falando. Pense sempre, gente, que o PNAE, antes de mais nada, é um trabalho de um ano. Isso você não pode deixar faltar. Né? Que é a gestão de muitas unidades de alimentação e nutrição. Que você tem que garantir, e você... Não é só uma questão, tem que garantir. Não, por lei você é RT. Você assina a responsabilidade técnica. Qualquer encrenca que der em qualquer uma das escolas, você responde pela cozinha. Não é a diretora, não são as trabalhadoras ou trabalhadores de lá. Então, a carga já é muito grande do trabalho do PNAE do nutricionista, e é o que a Alexandra está mostrando. Não, ela também adora a educação alimentar e nutricional, só que ela tem 2 pernas e 2 braços. Né? E aí fica, né? Lógico, ela está tentando fazer articulações, mas percebam, é louvável o que a Alexandra faz, mas ao mesmo tempo é irritante em pensar que isso deveria partir do poder público que já está instituído. Aí muitas das vezes querem passar a bola para os professores, para as professoras e professores. Né? E aí, não, então, né, isso a gente, né, que seria muito legal, né? Vamos transversalizar isso, colocar isso, a educação alimentar e nutricional, como parte da formação dos professores. Gente, pena que elas já saíram, mas a formação do pedagogo hoje, eles estudam história, geografia, matemática, português, às vezes com professores que vocês conhecem da Unifal, exigindo um alto nível de conhecimento profundo sobre a geografia. Eu já vi debates, inclusive, na Unifal, entre a coordenadora da pedagogia, se queixando disso, do conteudismo, né, das outras áreas. Então não dá para também vocês jogar mais essa sobrecarga na categoria de professoras e professores, né? Tem que ser dialogado. É o caminho óbvio, mas aí nós temos que botar mais professores para dentro das escolas, né? Discutir melhor a carga de trabalho, né? A jornada de trabalho dessas companheiras e companheiros, que já é absurda, né? As responsabilidades e por aí vai. Né? Então, minimamente, a gente pelo menos assim já agradece de estar no papel, ainda bem que está na lei, porque isso nos dá jeito, né, de alguma forma de fazer algumas cobranças. Tá? Mas eu só queria dar esse conforto. Não é um problema de Minas Gerais e não é um problema atual. É um problema que ainda não tem solução e ele perdura
E não sei quando vamos conseguir. E assim, não tivemos grandes avanços nisso, a verdade é essa. Continua a educação alimentar nutricional nas escolas acontecendo por coisas estanques. Se você tem uma universidade com pessoas com boa vontade, boa visão, vai ter educação nutricional naquele município. Se não tem, não vai ter. Né? E para achar o culpado, né, ali, entre as trabalhadoras e trabalhadoras, não, a culpa não está ali. A culpa está por uma política mal definida, né? Não está na pauta, de fato. Falei demais, né? Desculpa. Alexandra, não sei se ninguém mais tiver pergunta, eu vou agradecer a você, né, deixar para vocês fazerem as últimas considerações, você, a Ângela, a Michele, e pedir para a turma para não ir embora, porque a gente tem uma roupinha suja aí para lavar, que vocês me pediram aí, que vocês querem decidir, né? Aí depois que a gente se despedir aí das convidadas, a gente fica aí para a gente ver se a gente resolve, né? A Michele, Ângela, quiser despedir, fazer as considerações finais. Alexandra, você conduz. Bom, então, eu acho que é bem isso, assim, só finalizando essa questão da Iana, que eu acho que a gente não tem que vir num discurso de culpabilizar ninguém, assim, e sim a gente ir pensando em soluções, né, o que a gente pode fazer de forma compartilhada sem sobrecarregar ninguém, né, mas acho que a gente não pode desanimar também diante dos desafios, né, a gente tem que ir fazendo um trabalho de formiguinha e vendo o que a gente consegue fazer aos poucos, né? Então, assim, agradeço a vocês de estar aqui novamente, né? E estou sempre aí à disposição, vou ainda participar em outros momentos aqui, então a gente ainda continua a conversa, né? E deixo um abraço para vocês aí. Alexandra, muito obrigado, Ângela, Michele, então. E Patrícia também, desculpa, Patrícia, até hoje esqueci de dar oi para Patrícia. E aí, tá. E a turma fica, então. Alexandra, quinta-feira, né? Quinta-feira. Até quinta. Muito obrigado. Muito obrigado, Ângela, Michele. Um abraço para vocês. Em nome da associação, nós que agradecemos, viu? Obrigado pelo convite, Alexandra. Sempre que tiver, pode convidar, que se a gente estiver disponível, a gente vai assistir sim, tá? Estamos sempre de portas abertas para vocês, companheira. Obrigada a vocês. Obrigado. Tchauzinho. Valeu, Alexandra. Obrigadão. Gente, estamos só nós. Deixa eu ver aqui. Vou parar de gravar. Mas, no entanto, as pessoas que estavam questionando lá em grupo de WhatsApp não estão aqui, né? Vamos lá. Ora. O que foi? Fica quieto, pá. Aqui. Deixa eu parar de gravar esse trem.